Assembleia de condomínios. Momento mais temido pelo síndico, pelo conselho e muitas vezes até por condôminos. Como a comunicação pode ajudar no pré e no pós? Para essa resposta, iniciamos agora o terceiro programa da série Síndico 5 Estrelas e Eletromídia, descomplicando a comunicação condominial. E temos, novamente, 4 síndicos certificados 5 estrelas. Apresento para vocês, aqui de São Paulo, Demétrios Makedonopoulos. Demétrios, prazer enorme ter você com a gente. Imagina, prazer é todo meu, esse projeto novo e fantástico, e estou aqui para agregar. Bruno Magalhães, atuante aqui de São Paulo, não é natural de São Paulo, mas atua aqui em São Paulo há muitos anos. Muito bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo, digo eu, né? Porque aqui é muito bom. A gente se sente em casa, então é como se a gente estivesse voltando para nossa casa. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Não vou decorar teu nome até o final do programa, vai ser bem difícil. E ao pessoal que está aí também, remotamente. De Porto Alegre, Cíntia Monguilhó. Cíntia, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, um privilégio estar aqui com os meus colegas, né? E espero poder contribuir e aprender aí com a experiência de todos. Com certeza irá contribuir. E de Recife, Pernambuco, Diego Lima. Diego, prazer enorme ter você com a gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Muito feliz de estar participando, né, desse projeto, estar juntos aí para aprender um pouco mais com todos e também passar um pouquinho do que a gente vive aqui no Nordeste. Nós que agradecemos. Cíntia, vou começar com você. Você é uma síndica certificada 5 estrelas, mas também é diretora de uma grande administradora em Porto Alegre. Então, tem a gestão de muitos condomínios. A Assembleia é muito temida pelo síndico, né? Mas eu falo sempre que a Assembleia não se ganha na Assembleia, que o jogo não se ganha no jogo, se ganha no treino, se ganha no pré. E eu queria que você falasse um pouquinho como a comunicação pode ajudar no pré-Assembleia. Ricardo, eu penso que principalmente a AGO, né, é muito temida pelo síndico, porque envolve aí até a questão da autoestima, né, de ser aceito, ser reeleito, né, e penso que a preparação de uma Assembleia é fundamental, e como tu disse, a gente vai para a Assembleia, é uma conclusão, né, de um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. Então, quando a gente prepara bem a Assembleia, previamente, daqui um pouco fazendo uma enquete, perguntando quais são as pautas, né, que o condômino quer que insira na Assembleia, enviando já a prestação de contas previamente para as pessoas analisarem, isso tudo vai facilitar. Então, eu acredito que a preparação da Assembleia vai fazer com que a gente tenha um sucesso ali na realização do encontro. O ponto do pré-Assembleia é crucial, né? A gente já munir o condômino de informação, a gente já buscar a informação do condômino. Bruno, como você costuma trabalhar esse pré-Assembleia? O pré-Assembleia é o que faz o diferencial, né? Já teve Assembleia que não foi bem preparada, que a decisão do presidente foi adiar a Assembleia. Essa Assembleia não era para estar ocorrendo, foi isso que ele falou. Então vamos preparar novamente o material para que as pessoas tenham conhecimento do assunto prévio, depois a gente chama a Assembleia. Então, costuma trabalhar da seguinte maneira, são feitas comissões, que são a parte do conselho, essas comissões trabalham aquele tema específico que vai ser pauta daquela Assembleia, e depois que essa comissão prepara, é feita uma reunião conjunta com o conselho, né, o corpo diretivo, e essa comissão de moradores. Depois que esse material é validado pelas duas comissões, né, tanto o conselho quanto do tema específico, aí a gente divulga esse material e via WhatsApp, que a gente tem hoje, deixa as críticas rolarem antes da Assembleia, depois a gente chama a Assembleia. É uma coisa completamente diferente se você não fizer esse pré-Assembleia, porque quando as pessoas chegam lá, você já recrutou defensores para aquela pauta, para aquele item, né? As pessoas falam, você não viu o material?
Mas você não estudou? Mas o pessoal da comissão, nossos vizinhos se reuniram, por que você não desceu? Por que você não participou daquela comissão? E aí as coisas fluem de maneira muito mais rápida. Mais eficaz. Muito mais eficaz. Demetrios, as telas da Eletromídia, elas servem também como um bom outdoor, né? Para você buscar, por exemplo, por uma enquete. Então, você vai realizar ali uma enquete no aplicativo ou no site do condomínio, você pode divulgar através da tela da Eletromídia. Você pode convocar as pessoas, que eu acho interessante, através da tela. Queria que você falasse um pouquinho da tela no uso dessa comunicação pré-assembleia. Ótima pergunta. A tela da Eletromídia, ela é uma parceria fantástica para o trabalho do síndico, porque aí você, nesse pré-assembleia, você usa todos os recursos disponíveis, desde uma enquete que você tenha no app da administradora ou no próprio site, para você colocar um QR Code e um link para que os moradores acessem essa enquete e você comece a sentir a temperatura daquele assunto que você vai levar para a Assembleia, né? E agora, com essa nova tecnologia da inteligência artificial, isso te facilita bastante. Por quê? Você tem que ou ter uma equipe que faça essa comunicação por você, ou você tem que demandar o seu tempo para fazer essa comunicação. E aí você pega lá a nova tecnologia da Eletromídia com a inteligência artificial, que você pega ou um texto mais formal ou um texto mais despojado. E aí você consegue fazer uma comunicação bem assertiva, né? Podendo se preparar para o que você vai levar nessa assembleia. Então, assim, é uma tecnologia, óbvio, ligada com outras tecnologias de comunicação que a gente pode fazer uso, mas que é extremamente essencial. Por quê? Aquela coisa de você ter um papel impresso na entrada do hall da torre, na verdade, já não funciona mais. Eu já vi vários moradores falando: você não comunicou do assunto da Assembleia. E o comunicado estava lá fixado. Então, as pessoas hoje em dia, cada vez elas têm mais pressa, né? Então, E a concorrência com o eletrônico é difícil. exatamente, já entram na torre olhando para a tela do celular. Então, a partir do momento que elas estão dentro do elevador e tem uma tela maior que o próprio celular, então você consegue atrair a atenção dessas pessoas. Diego, a gente está falando de pré-assembleia, comunicação, e eu acho que isso tem ganho ainda mais importância por conta das assembleias serem virtuais, muitas delas, né? Antigamente as assembleias todas eram presenciais, agora nós temos muitas assembleias virtuais. E sendo virtual, a comunicação ainda se torna mais importante, porque as decisões estão em outros âmbitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente está vivendo um mundo, né, da era da tecnologia, e as pessoas têm tido acesso à informação muito rápido. E esses grupos de WhatsApp, para síndicos, eles são terror, porque ali tem os julgamentos, ali tem os seus achômetros. Isso tem trazido um problema muito grande para nós gestores de condomínio. Então, a gente precisa ter uma comunicação importante, uma comunicação forte pré-assembleia, né? A política, né? O condomínio, de alguma forma, ele é político. Então, a gente precisa fazer esse trabalho pré, né, nas assembleias. As assembleias virtuais, elas vieram para agregar, acredito eu, apesar que, dependendo dos ânimos do condomínio naquele momento, as assembleias virtuais acabam atrapalhando, no meu ponto de vista, né, o andamento da reunião. Que as pessoas elas têm perdido o seu feeling, têm perdido o seu freio quando está atrás de um computador ou de um aparelho de celular. Isso tem trazido problemas para nós gestores no âmbito condominial, porque a gente está trabalhando com donos, né, de propriedades, pessoas que se julgam um pouco a mais, porque o CNPJ ele é compartilhado, de certa forma, né? Um CNPJ no condomínio, mas são várias pessoas, vários donos. Então, isso tem trazido desafios importantes para nós. Cíntia, falando em comunicação, um dos grandes desafios que nós temos como gestores condominiais é a participação da massa condominial, né?
Muitas vezes a assembleia é representada por 10, 15, 20% do condomínio, quando muito. Esses caminhos de comunicação, seja ele as telas de eletromídia, seja ele os aplicativos, os sites, o envio de WhatsApp apenas de envio, eu não sugiro aquele WhatsApp aberto para troca de informação. Você acredita que esse pode ser uma forma de fomentar o engajamento? Eu acredito que sim, né? A gente estava comentando sobre as telas da eletromídia. Hoje a gente tem uma concorrência de atenção, né, Ricardo? Nós temos muita informação. E o interessante e o positivo nas telas é que elas são atrativas visualmente, né? Então, a gente consegue fazer uma comunicação ágil e muito bonita ali, que atrai a atenção do condômino. Eu acredito que a gente pode incentivar que as pessoas participem da Assembleia, né? A gente tem um trabalho de educação no Brasil a ser feito, né, de como morar em condomínio, incentivar que as pessoas saibam morar. Eu sou uma defensora de que a gente deveria ter isso desde do ensino fundamental nas escolas, né? Vai demorar, mas eu acredito que tem que ser assim, né? E eu acho que, de fato, as pessoas só vão participar se aquele ambiente for legal, se aquele momento for interessante. Porque se a pessoa chega, né, às vezes a Assembleia é à noite, a pessoa chega cansada do trabalho, e aí vai para um momento de estresse, de um debate, como o colega Diego ali falou, de pessoas que perdem o freio. Não, por mais que tu faça um trabalho prévio de convidar as pessoas, elas não vão querer ir para aquilo, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho prévio, mas a gente também tem que fazer um trabalho durante. Se for presencial, por que não fazer, né, um chá, um café, um biscoito, para que a pessoa se sinta ali, né, mais acolhida? E se for virtual, que a gente, daqui um pouco, já combine regras antes das pessoas perderem o freio, né? Porque eu vejo que para elas participarem, a gente vai ter que ter um momento mais agradável, né? E não o que a gente vê aí às vezes, né? Ainda bem que não é a maioria, mas a gente vê, né, brigas até com agressão física em assembleia, né? É bacana o que você falou de usar a tecnologia, mas usar a pessoalidade, o acolhimento, né? Acho que isso é um ponto importante, as pessoas se sentirem acolhidas. Bruno, a gente tem muitas plataformas de comunicação com o condômino. E eu gosto muito de munir esse condômino de informação para chegar na Assembleia já encaminhado. Muitas vezes já entendendo o que ele vai discutir, como você mesmo citou aqui. Você costuma usar, por exemplo, enquetes antes de Assembleia? Sim, enquetes. E aí você precisa olhar para aquele resultado daquela enquete antes da Assembleia e entender, porque se há um assunto polêmico, esse assunto dificilmente vai chegar num ponto comum, porque está dividido ali na enquete. Você vai falar da Assembleia Virtual, pegando um gancho aqui do Diego. A própria decisão sobre Assembleia Virtual ou presencial, ela é uma polêmica. Você abre uma enquete para saber qual vai ser o modelo, é quase sempre meio a meio. É difícil você ter um condomínio que a maioria que é presencial e a maioria que é virtual. E ali, com o resultado que você tiver da enquete, você vai ter que tomar a decisão. Por uma ou duas pessoas, você vai usar a modalidade que foi escolhida, mas não pela maioria, quase que meio a meio. E a híbrida, ela está fora de cogitação, ela nem está na legislação. Então, a gente coloca essas enquetes, inclusive do modelo, e depois a gente prepara esse material, junto com, como eu falei, né, com as comissões, o conselho, para que a gente consiga realmente ter uma assembleia um pouquinho mais calma. E puxando o gancho dessa parte de comunicação, que a gente está falando aqui, né, junto com a eletromídia, eu acho que a assembleia, ela é um dos melhores momentos para a gente fazer palestras, fazer treinamentos, capacitação. O que a Cíntia falou faz todo sentido. Não é que a gente tem que ensinar ninguém, a gente não precisa ensinar morador. Aliás, morador não gosta de ser ensinado. Se você usar esse termo, que você está educando, que você está ensinando, você vai sair de lá na base da porrada, né, Diego? Imagina aí em Recife, o pessoal vai te encher de porrada, se você quiser dizer. Não vai porque ele é grande, então... Não... vai ter que lutar MMA com eles no meio da Assembleia, mas essa é a verdade. Então, a gente usa esse termo de, vamos trazer um tema, vamos começar a falar aqui com o pessoal sobre como é viver em condomínio, vira uma palestra, vira uma capacitação dos próprios moradores, que aí você, depois que treina aquele pessoal,
aqueles condôminos, não tem governo ruim. Ou seja, não tem síndico ruim, não tem ninguém ruim. Para um pessoal organizado. Se organizou, já era. Eles vão fazer tudo sozinhos. E, Demetrios, não é só a comunicação, né? A gente tem que saber se comunicar no pré, mas durante a assembleia, né? O síndico tem que ser firme, ele tem que ser objetivo, ele tem que saber pautar, mas nós temos ali um presidente de mesa, ok, temos o presidente, mas o síndico tem que pôr a cara ali, frente, tem que saber direcionar também, tem que participar. Eu acho que é importante e vale a pena a gente ressaltar para quem está nos assistindo a importância de eleger um bom presidente de assembleia, né? Porque esse presidente pode levar a assembleia para o lado positivo ou para o negativo. Verdade. E aí, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro, até nesse bate-papo que a gente está tendo. A comunicação não entra só no lado digital, né? Tem no lado interpessoal, o relacionamento do próprio síndico com aqueles moradores. Então, eu já vi muita assembleia do síndico deixar na mão do presidente da mesa e do gerente da administradora e ficar ao lado de braços cruzados. Isso é terrível. Isso é terrível. Nós, enquanto síndicos, nós temos que, ao máximo, nos apresentar na Assembleia, porque, novamente, é um cargo que é político, e a partir do momento que os moradores, numa Assembleia, percebem um síndico parado do lado, opa, esse síndico não serve para o nosso condomínio. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que estar lá em foco, em evidência. Não é a estrela do show, mas o síndico é o líder, de certa forma, daquela comunidade. Então, para isso, a gente, claro, tem síndicos que têm um perfil que é mais solto para falar, tem síndicos que tem um pouco mais acanhado. Eu, particularmente, a hora que eu estou numa assembleia, eu pego o microfone, eu não deixo nem o advogado do condomínio, nem o gerente da administradora falar. Eu fico falando o tempo inteiro, todos os assuntos eu me intrometo. Então, é muito importante que o síndico tenha essa consciência. E para isso, para quem tem uma certa dificuldade, existem cursos de oratória, por exemplo, que podem auxiliar o síndico nesse tipo de comunicação, porque a comunicação não é só no digital, é a fala e muitas vezes até a linguagem gestual desse síndico em uma assembleia. Pegando o gancho aqui, Cíntia, saber tocar uma assembleia é super importante. O material que você vai apresentar, visual também é importante, porque às vezes você passa uma planilha que não dá para ver os números, né? A planilha está aqui, está tudo claro. Não, eu não consigo enxergar os números que estão nessa planilha. Então, saber fazer uma boa apresentação, um PowerPoint ou qualquer outro Canvas, não importa por qual ferramenta, e saber se comunicar e persuadir também aquela comunidade, né? Porque eu digo que o síndico, muitas vezes a gente usa a palavra persuadir como algo negativo, só que persuasão é levar alguém a algo. E nós, como especialistas, temos que levar aquela coletividade que não tem conhecimento para o lado correto da informação. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, e pegando o gancho, né, do que foi dito, eu também concordo que um síndico, apesar de algumas pessoas serem mais tímidas, eu vejo que às vezes a prestação de contas o síndico deixa para a assessora ou a gestora do condomínio e diz, tu faz a tua prestação de contas. Não, a prestação de contas é da administração do síndico eleito. Ele tem que fazer a prestação de contas, né? E numa apresentação, Ricardo, didática, né? Que as pessoas precisam entender. A gente pensa que as pessoas têm conhecimento sobre assuntos condominiais, mas elas não têm, gente. A gente, na média, as pessoas não entendem ou não entendem nada ou entendem muito pouco, né? A gente vê, às vezes, condôminos perguntando quando é que acaba aquela prestação, que é a cota condominial. Então, a pessoa compra um imóvel, ela não sabe que ela vai pagar aquele valor de rateio de despesas até o momento que ela vendeu o imóvel dela. Então, a gente tem esse nível de desconhecimento, e eu acredito que esse desconhecimento é que leva a muito conflito dentro de condomínio, porque às vezes as pessoas afirmam, brigam por verdades que não existem, né?
Então, fazer uma prestação de contas, ser sim o líder daquela Assembleia, apesar de ter um presidente eleito, e como tu falou, o presidente ele é fundamental. Às vezes a gente coloca, né, é eleito ou indicado um presidente que não tem condições de fazer a presidência da Assembleia, ele acaba criando mais conflito do que auxiliando, né? Mas, e aí, encerrando a minha participação nessa pergunta, o síndico, sim, tem que fazer, tem que participar da Assembleia, ele tem que fazer a prestação de contas, e quanto melhor o material que ele vai apresentar, com fotos, né? Estava assim e agora ficou assim, mostrar com as comparações do que ele fez, isso é didático e com certeza ele vai ter muito sucesso naquela prestação de contas. Além de números, né? Óbvios, negativas, todas as informações que são relevantes para uma prestação de contas. Isso é importantíssimo, né? O síndico mostrar o que ele realizou. Então, você tirar foto do antes e depois. É comunicação. Porque você falar que você fez melhorias fica muito vago. Tem que tornar palpável para aquele condômino para entender o que você realizou. Então, essa é uma dica muito boa que você deu. Diego, a maioria das convenções diz que você tem um tempo ali, 8, 10, 12 dias para você apresentar a ata, né? Só que hoje em dia as pessoas querem retorno imediato do que foi deliberado. Você costuma usar a comunicação já para adiantar algumas deliberações do que foi deliberado nessas assembleias? Ou você usa a comunicação apenas oficial, liberando a ata? Então, só para completar aqui a fala dos meus colegas, você começou o programa informando que a Assembleia é o terror dos síndicos. E eu vou um pouquinho na contramão desse terror. Eu gosto de Assembleia. Eu acredito que esse é o momento do síndico, é o momento que ele tem para apresentar, né, as coisas que ele fez, deixou de fazer suas prestações. Então, o síndico ele não pode temer esse momento. Eu acredito que tem que ser o momento dele, é o momento que está todo mundo olhando para ele, que as atenções estão voltadas para ele. Então, ele, como gestor, ele tem coisas a apresentar. Então, eu acredito que este tem que ser um momento dele. Então, só para a gente contextualizar. Eu não falei que era Em relação à terror, antecipação. eu falei que era temido muitas vezes, não falei que era terror, só temido. Cara, eu adoro a Assembleia, eu adoro a Assembleia. Quem trabalha próximo de mim me chama de maluco, porque é o melhor momento para mim. Eu me preparo, vou feliz da vida, por incrível que pareça, porque devido a essas comunicações de WhatsApp, esses grupos temáticos que tem geralmente em condomínio, se fala muita bobagem, tem muito achômetro, e é nesse momento que o condomínio, que o síndico, ele desmistifica esses achômetros. Então, vários incêndios são apagados na Assembleia, né, com o síndico preparado, né, como nossos colegas falaram aí. O síndico tem que estar preparado, as pessoas precisam olhar para ele e ver o líder, ver aquela pessoa que está preparada para gerir o patrimônio dele, gerir o dinheiro dele. Então, esse é o melhor momento. Em relação à rapidez na velocidade pós-assembleia, a gente utiliza quando a assembleia ela é bastante polêmica, com assuntos extremamente relevantes, a gente tenta, de alguma forma, antecipar antes que a ata seja disponibilizada, porque quando o assunto é polêmico, as pessoas já ficam procurando, né, o assunto, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e começa aqueles mini incêndios. Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar apagar antes que ele vire um grande incêndio. Então, dependendo do contexto da Assembleia, a gente tenta se antecipar, né, com um informativo na eletromídia. Hoje, a eletromídia, aqui em Recife, comigo, ela tem sido uma parceira muito grande. Os nossos condomínios aqui no estado, onde eu trabalho, onde eu atuo, são condomínios de pequeno e médio porte. Então, são condomínios com 30, 40, 50, 70 unidades. Então, hoje a gente está com uma carteira de 24 condomínios. Então, eu ter a velocidade de colocar na eletromídia as informações, eu não precisar me deslocar, eu não precisar informar via papel, colocar no elevador um arquivo, né, um papel, está me ajudando bastante. A eletromídia tem sido uma parceira muito grande. Inclusive, ela fez alguns layouts, né, alguns templates para a eletromídia com a marca da minha empresa.
personificando a nossa marca junto às nossas informações. Isso foi muito legal, partiu da própria empresa tentar nos ajudar para poder a gente estar usando ainda mais, né, esse canal de comunicação. Porque não é todo mundo que tem acesso ao WhatsApp, a gente ainda tem aquelas pessoas que têm mais idade, que não entram em WhatsApp, que não são avessas, né, à tecnologia, mas essas pessoas elas andam no elevador. Então, a gente utilizar esse canal é importantíssimo hoje para nós gestores. Bacana, e legal que a Eletromídia fortalece também a marca de vocês, síndicos profissionais. Bruno, a rapidez no pós-assembleia, não esperar a ata, você costuma trabalhar, como que é? Eu sou um pouquinho mais conservador nesse ponto, porque são condomínios muito grandes, né? Então, as pessoas, quando têm essa decisão e que sai a ata, elas querem que aquela obra seja feita amanhã. Ah, não, já aprovamos. Não, mas o rateio nem começou, o dinheiro nem entrou. Eles querem que seja feito amanhã. Então, é um tempo em que a gente, dentro do corpo diretivo, já sabe o resultado, vai preparar a minuta de contrato. Ah, foi aprovado aquela compra, aquela melhoria. Então, já vamos adiantando minuta de contrato, mandando para o jurídico. E a gente espera a publicação pela administradora. A publicação, seja quando é no ambiente virtual, pelo aplicativo, seja a própria disponibilização da ata. A gente espera um pouquinho mais, mas por conta da característica do tamanho desses condomínios e geralmente das decisões e dos valores que são impactados né, dentro dessas assembleias. Demetrios, a gente pode trabalhar a assembleia muito antes da assembleia, né? Então, por exemplo, mostrar uma reforma que você fez ao longo da gestão, mostrar uma obra, mostrar uma melhoria, sabendo que aquele assunto vai para a assembleia daqui 2, 3, 4, 5 meses. Você não precisa fazer só o pré-assembleia uma semana antes, usando a Eletromídia, usando o aplicativo, o WhatsApp, o que é que seja. Então, já fazer um planejamento de comunicação pensando na assembleia, eu acho que isso é um ponto importante, né? Não, com certeza. Você pode fazer uso do próprio sistema de e-mail da administradora, né? E aí você, inclusive, tem a possibilidade de visualizar aqueles moradores que conseguiram abrir esse e-mail, o dia e o horário que eles visualizaram, né? Você pode lançar um uso de lista de distribuição no WhatsApp. Eu uso bastante isso daí, e eu estou sempre comunicando esses assuntos para os moradores. Serviços de rotina das manutenções dos condomínios. Quando os prestadores estão no condomínio executando essas manutenções, o zelador tira a foto para mim do antes e do depois, e eu repasso isso daí nesses grupos, nos e-mails através de comunicados, né? E você sabe bem disso, eu sou bem ativo nas redes sociais, eu costumo fazer muita postagem, e muito desse antes e depois eu também coloco nas minhas redes sociais. Eu tenho muitos moradores que me seguem nas redes sociais. Então, por qualquer um dos canais, eles vão perceber esse tipo de ação, seja internamente nos condomínios ou nas minhas próprias redes sociais. E ajuda bastante, porque eles estão vendo, eles estão sentindo que o condomínio não está abandonado. O condomínio está lá sendo cuidado, tem alguém olhando pelo condomínio. Muitas vezes, eu costumo falar muito isso, porque eles se apegam muito ao fato de quantas visitas semanais o síndico vai fazer no condomínio. Muitas vezes o condomínio está fazendo mais estando fora do que dentro do condomínio. E esse tipo de ação ajuda bastante a demonstrar isso para eles. Tem muitos síndicos usando as mídias sociais para se comunicar, criando até canais de Instagram exclusivo para aquele condomínio, criando vídeos, enviando para grupos de WhatsApp. Então, eu acho que a mídia social também pode ser um caminho de comunicação interessante para o condomínio, para os condôminos, para o síndico. Pessoal, nós temos aqui hoje 4 síndicos certificados, síndicos 5 estrelas, 4 profissionais de sucesso. E eu queria finalizar o programa de hoje com uma dica. Cada um desse uma dica, olhar aqui, a gente tem síndicos, milhares de síndicos que estão nos assistindo, milhares de síndicos que admiram o trabalho de vocês, que se inspiram em vocês. E eu queria que vocês aí fiquem abertos, já que eu trouxe 4 feras aqui para falar para o nosso público. Vou começar com a Cíntia.
Cíntia, o que você quiser falar, olhar aí no olho desses síndicos do Brasil inteiro que estão nos assistindo e dar o seu recado para eles. Ricardo, eu acho que vou dar uma dica aí meio clichê, né? Mas estudem, se preparem. A gente tem visto uma complexidade cada vez maior na administração de condomínios, né? E a gente tem que acompanhar. Existe mudança de legislação constante e temos que estudar. Estudem e dediquem um tempo também, ou para palestrar, ou para educar, ou para ensinar, porque nós precisamos trazer a sociedade junto conosco, né? Eu vejo assim que o condomínio é um pequeno Brasil, ele é o reflexo do Brasil. Tudo que a gente tem no Brasil, a gente tem dentro de um condomínio. Então, a gente precisa, para mudar o país, a gente tem que mudar também aquela comunidade. Estudem, se preparem, vamos fazer as coisas cada vez com mais qualidade, com mais capricho. É essa a dica que eu daria aí para todos. Legal, acho que estudar e eu sempre falo, a gente pode mudar a realidade que a gente está inserido, né? Não só criticar os políticos que merecem a maioria de críticas, mas a gente fazer a nossa parte, mudar aquela coletividade, mudar aquele pequeno Brasil. E se vários de nós mudarmos, a gente está mudando realmente o Brasil como um todo. Diego, você aí de Recife, dá o seu recado aqui olhando para os olhos dos nossos síndicos de todo o Brasil. Como o Cíntia falou, estudem, né, se capacitar. Hoje as pessoas defendem que se tenha nas escolas um conhecimento de finanças, né, que a gente aprenda desde sempre a entender da parte financeira. E a gente, como gestores de condomínio, certificados, a gente já estudou, a gente precisa fazer a diferença, trazer a nossa experiência para outras pessoas, trazer uma nova visão de condomínio, porque as pessoas têm se perdido, né? Os moradores têm se perdido sendo mini juízes dentro de condomínio. Isso traz com que as pessoas não vá para a Assembleia, que não participem. Então, fica um clima pesado dentro dos condomínios, essas guerras que não vão levar a nada. Então, a gente pode tentar fazer a diferença. Eu também deixo, se conectem. Quando a gente vai para os eventos dos 5 estrelas, quando acontece, a gente conversa com nossos companheiros, vê eles crescendo, fazendo curso. Então, isso motiva a pessoa ainda mais, né? A gente está conectado em evento, menor que seja nas nossas cidades, tá junto, fazendo parceria, network. Então, tá conectado a condomínio, isso é muito importante. Não só ficar no nosso mundo, né, dentro dos nossos condomínios que nós administramos, mas ver outras perspectivas, né? Tá conectado a condomínios e tá conectado a Ricardo Carpati, meu ídolo. É isso, obrigado, meu amigo. Eu fico feliz porque quando eu te conheci, eu nem lembro se você já tinha condomínios, você estava muito no início. E cada vez que eu te pergunto, você tem mais condomínios e mais sucesso. Eu fico muito feliz com isso. Na primeira conexão que a gente teve, eu era 5 do meu condomínio. Aí participei de uma palestra sua em Recife. Toda vez que você está aqui em Recife, a gente tá tentando arrumar o tempo para poder estar junto. E hoje a gente está com 24 condomínios, informações, querendo crescer, aparecer, estando conectado ao 5 estrelas. Parabéns pelo seu trabalho. Bruno, olhando aí nos olhos dos nossos síndicos em todo o Brasil, seu recado aí, a sua dica ou o que você quiser. Olha só, no tocante essa questão aí de síndico profissional, o que eu posso dizer é o seguinte: vocês não podem entrar em polêmica, tá ok? Porque se entrar em polêmica, não vai ser reeleito, que nem eu não fui, tá ok? Já entrou em polêmica. É o seguinte, é isso, é polêmica, porque quis descontrair um pouquinho aqui no final. É um tema sempre muito complexo, a gente sabe que o nosso público são síndicos que estão vivendo com os moradores, e a gente falou várias vezes durante o programa sobre política. E é interessante, porque nem todo mundo vê o síndico como político, nem todo mundo percebe essa figura do político, e ele é um político. E sendo um político, ele não pode entrar em polêmica. Então você tem que saber ser neutro, né?
Você tem que saber ouvir os dois lados. Então, eu poderia imitar o Lula aqui para brincar, para não ficar nem de um lado nem de outro. Mas é ser o isentão, o que se chama na política de isentão. Eu acho que cai muito bem ao síndico. Eu costumo dizer para o pessoal assim, principalmente na época que a gente estava nessas brigas de campanha. Isso daqui é a propriedade de vocês. Assim como o país é a nossa propriedade, a gente não trata como sendo a nossa casa, isso aqui é a propriedade de vocês. Então, por que tem lados? Por que você está brigando com aquele por uma opinião, às vezes, sobre qual é a obra que vai ser feita primeiro? Se é o playground, se é a piscina aquecida. Por que vocês estão brigando? Vocês moram aqui, vocês são proprietários. Então, tá na hora de se unir e que deixa a decisão da maioria vencer. E o síndico não tem que ter lado, nem assumir polêmica. Ah, eu gosto da piscina aquecida, então eu vou pegar a turma da piscina aquecida e colocar na frente do playground. Não, você vai ouvir todo mundo e depois você vai cumprir o que a maioria decidir. Então, minha dica é essa. Não tragam polêmicas, não polarizem. Já basta o que a gente tem na política e tentem conscientizar os vizinhos que eles não devem brigar. Deixa as pessoas votarem, ter o seu ponto de vista e não fique magoado com a decisão da maioria. É isso. Optar pela maioria e respeitar a opinião dos outros. Né? Exatamente. Demétrios, olhando aí na lente da verdade, olhando no olho dos milhares de síndicos que estão nos assistindo agora. Bom, sobrou para mim repetir o que outros colegas já falaram, né? O que eu queria dizer para os nossos amigos síndicos e síndicas é que eles estudem, se qualifiquem, e quando eles acharem que já sabem tudo, eles continuem estudando, porque a gente passa todo santo dia aprendendo cada vez mais. E que eles concentrem muito dos esforços deles para que eles se comuniquem bem com os fornecedores, com os moradores, que são muito importantes para que esses colegas sejam reeleitos, e que eles trabalhem sempre com inteligência emocional, porque muitas vezes um embate que ele tem com um determinado morador em um condomínio, o problema não é ele, o problema não é o condomínio. Às vezes é um problema que o próprio morador tem e ele está externando isso, às vezes, contra o síndico. Então, que eles sejam um facilitador das relações dentro do condomínio. Eu acho que com esse tipo de atitude, o condomínio vai ser um ambiente mais prazeroso para todos que moram lá, e o síndico se torna a figura que facilita essa vida nessa comunidade chamada condomínio. Bacana. Facilitar e ter inteligência emocional. A gente falou tanto de inteligência artificial no segundo programa, agora inteligência emocional para lidar com tantas variáveis. Queria agradecer a presença de vocês, Demétrios, Bruno, Cíntia e Diego. Estamos encerrando agora o terceiro programa Síndico 5 Estrelas, Eletromídia, Descomplicando a Comunicação Condominial. Mês que vem, mais um programa muito interessante para ajudar a sua gestão. Nos vemos no quarto programa. Até lá.